E ao meu lado, o professor Felipe, professor de Geografia aqui da Unidade 1 do Colégio Integral e que veio trazer um raio-x da geografia da crise dos refugiados. Passou aqui uma ideia para todos os alunos presentes de o início das crises, como se iniciaram, passando ali pela África, pelo Oriente Médio, os seus ditadores e tudo o que aconteceu ali. E vai falar um pouquinho para a gente, né, Felipe, desse tema tão interessante e dessa aula que você deu tão bem ilustrada sobre o que originou a grande crise de refugiados que nós temos hoje no século XXI, né? Muito obrigado, primeiro, pelo elogio. A ideia, na verdade, é essa, né? A gente trazer um panorama histórico, a construção desses países como fatores motivadores desses fluxos de imigração e dar, na verdade, para o vestibulando, né? Para quem vai prestar o Enem agora, no final do ano, essa ideia mais abrangente desses processos e o porquê eles ocorrem, né? Para a gente construir, na verdade, essa articulação de ideias, é importante a gente também entender os porquês, os motivos. Bom, os porquês são vários, né? Sim. E você discerniu muito bem sobre grandes ditadores da história que vão ficar marcados na história da humanidade, né? Como é o caso de Bashar al-Assad na Síria, o caso de Muammar Gaddafi na Líbia, de Saddam Hussein no Iraque, mas ditadores esses, até com exceção de Bashar al-Assad, né, que esse totalmente descartável, mas é aquilo, tira ele, quem põe? Tiraram o Saddam Hussein, criaram um Estado Islâmico, tiraram Muammar Gaddafi, quem vem lá? Vem quem os Estados Unidos quer que coloque. Então, como você também muito bem falou, né, sempre em um conflito tem o dedo de alguém. Os Estados Unidos, os americanos de uma maneira geral, sempre foram os maiores piratas da história, continuam sendo, né? Só substituíram a bandeirinha da caveira pela do país deles, mas continuam pirateando pelo mundo, né? E provocando esses conflitos, depois se recolhem, se retiram, tanto é que nós vimos o caso, né? Osama Bin Laden foi um grande aliado americano, que depois abandonado virou inimigo. Sim. A mesma coisa aconteceu com Saddam Hussein, a mesma coisa aconteceu com tantos outros, né? Que de aliados passam a inimigo, porque eles sugam os interesses deles e depois largam as pessoas e os países à própria sorte, gerando esses conflitos que vão levar essa grande crise humanitária a esse grande êxodo de refugiados, né? Exatamente. A ideia é compreender, né, esse panorama global, não só com os Estados Unidos, mas com toda essa estruturação, na verdade, da geopolítica, de forma a não dar autonomia para esses povos constituírem seus países, né, seus próprios territórios, suas próprias nações, de forma autônoma, independente, e que torne eles países, na verdade, que sejam autossustentáveis para o futuro, né? A ideia é manter justamente essa situação de dependência, com base nessa instabilidade, para se ter acesso, obviamente, a esses recursos que esses países fornecem. É uma pena nós vemos, né, esses conflitos gerarem esse número de refugiados. Números que impressionam pela sua grandiosidade, pela desumanidade que causa, né, e pelas consequências que vêm a tantos outros países que não tem nada a ver com isso. E agora vão pagar o preço da crise dos refugiados, que infelizmente vão pagar um preço ainda maior, com a própria vida, com a privação da liberdade, do prazer de viver dentro do seu país, né? Correto. Na verdade, quem mais sofre são os próprios refugiados mesmo, que eles se veem numa situação na verdade, de total fragilidade, de não ter o que fazer, né? E consequentemente buscando essa ajuda e muitas vezes chegando e se deparando com essa situação, né? E nós temos um exemplo bem aqui no nosso quintal, né? Um maldito igual ao Maduro, provocando uma crise sem precedentes num país da América Latina, provocando um êxodo de refugiados que vem bater a nossa porta. Apesar de toda a dificuldade por que passa nosso país, temos o saudável hábito do acolhimento de todos eles, mas tivemos lá um episódio desagradável, onde um grupo deles foi escorraçado, foi expulso, né? E tiveram que voltar ao país de origem
de uma maneira ainda pior do que a que saíram, né, Felipe? Correto. A gente tem um vizinho que está passando por uma situação de instabilidade, na verdade. Tem esse componente, na verdade, de não ter essa independência. Nunca teve, na verdade, né, de manutenção do território. E aí, com essa crise ela se aprofundando, quem mais sofre é o povo. Sempre, na verdade, o mais pobre, né, que recorre a essas situações emergenciais desesperadas e acaba chegando aqui e se deparando com uma situação pior muitas vezes do que eles enfrentavam lá e tem que voltar numa situação pior. Correto. Parabéns pelo seu discernimento, parabéns pela belíssima aula que você deu, parabéns pelo aprofundamento do conhecimento que você traz consigo e, acima de tudo, pelo compartilhamento desse saber com seus alunos, que muito aprendem, muito sabem se preparar para um futuro brilhante, com certeza. Afinal, esse é o integral, onde não se tem limites para aprender nunca. Professor Felipe, presente nesse grande dia, no primeiro aulão de tantos outros que virão.